Ele tem um cenário de quanto o cara vende e quanto o cara recebe, melhor que qualquer um. E aí, baseado nisso, eu convidei esse cara para vir bater um papo, trazer um conteúdo de valor aqui. Ele não só tem isso, como tem 2 sistemas aqui absurdos que estavam mostrando aqui agora. Sim. Para vocês entenderem, depois ele vai compartilhar a tela. Mas o Andrezão tem aqui um sistema... Aqui a gente consegue deixar indicadores prontos para agilizar a leitura dos dados financeiros. Desde uma visão mais geral de receita, lucro e tudo mais, até pontos específicos. Fazer uma leitura do DRE, fazer uma leitura do fluxo de caixa, entender os principais vilões ali do CMV, aonde mais se compra, quanto mais se gasta, onde precisa colocar mais energia, mais atenção, A gente elenca também aqui os principais fornecedores, quanto se compra de cada fornecedor, precisa ter mais poder de negociação, para cada vez mais o dono de restaurante tomar decisões, negociações baseadas nos números reais dele ali, além de outras inúmeras ferramentas aqui. Ou seja, decisão baseada em dados, que a gente fala tanto aqui pro delivery, e ele traz isso pro financeiro, que pra gente é maravilhoso, porque como que a gente fala de lucro se a gente não tem uma gestão disso? Com certeza. Então, CMV, DRE, tudo isso aqui vai entrar, mas o tema que a gente quer entrar aqui com o André, até porque é um cara que entende muito de delivery, não é um cara só que montou uma empresa de financeiro. Ele é o cara que faz o serviço na parte do delivery e faz o serviço na parte do financeiro. E aí o André traz com ele a cereja do bolo de ver essa guerra por dentro, de 140 empresas, sim, controlando custo, CMV, entrada, saída. Sim. Fazendo a parte de conciliação, que a gente concilia todos os vouchers, todas as adquirentes, conciliamos iFood, 99, Kita, que é onde a gente vê que existe inúmeras falhas. Sim. E a gente sabe que é muito pesado para o dono de restaurante fazer ali a conciliação constante, acompanhar se o que foi contratado está sendo de fato executado. O que mais a gente vê aí é que o vendedor da maquininha de cartão, do voucher, na hora de vender ele promete taxas, excelentes condições, isenção de aluguel, mas no dia a dia, depois que se passa alguns meses, isso aí é alterado e isso sai diretamente do bolso do dono de restaurante. Isso é padrão. Cara, tem uma pergunta muito boa nisso. Primeiro, cara, qual foi você já recuperou de voucher? Inúmeros. Valores como assim? Tipo, o cara, dono de restaurante estava lá de sem saber... 80 mil, saca, nos últimos 7, 8 meses. A gente tem operações hoje que a gente gerencia que faturam mais de 5 milhões de reais por mês, E é aquele negócio, quando você não tem clareza, quanto mais você cresce, maior pode ser um buraco ali, uma torneira que está aberta invisível para você. Você não mede, não tem controle. Você não mede, não tem controle. O que acontece, por exemplo, voucher. Muitas das vezes o dono de restaurante, ele não tem nem acesso ao portal, ele nem criou um acesso ao portal, então ele não compara ali. Sei lá, não vou falar nome de empresa, mas você pega o voucher A, certo? Esse voucher te falou que vai cobrar 6%, mas às vezes no final a taxa efetiva é 8%, 9%. Se você não acessa o portal, você não compara, é dinheiro que fica na mesa. Tem uma coisa aqui que todo associado da Brasel sabe que tem uma taxa diferenciada. Perfeito. E a maior parte dos caras paga a taxa normal. A taxa normal, exatamente. Porque não foi lá conferir no recibo, nas partes, como estava explicado. Exatamente. Acha também, às vezes, que é só ir lá, se filiar a Brasel, que automaticamente os vouchers já vão reduzir a taxa. Galera, exato, não é isso que vai acontecer. Você tem que fazer a tua parte. Se você não brigar pela tua empresa, não vai ser o cara que vai brigar por você. Se você não tiver informação na mão, o controle também, para brigar da forma certa, não é chegar lá gritando. É justamente mostrar, sou afiliado da Brasel, a gente tem uma condição e eu quero essa condição efetiva aqui no meu restaurante. Brezão, você já pegou cliente seu hoje na operação que chegou lá vendendo muito, quando você olhou todo o financeiro você descobriu que o cara não lucrava? Demais, não, prejuízo. demais. Isso, infelizmente, Diegão, é um ponto que é muito triste, porque é a frase padrão, o faturamento é ego. Total. Certo? Então, às vezes o cara, eu vendo demais, minha loja opera bem. Muitas das vezes o cara mistura muita grana pessoal com o do restaurante e a galera só olha pro financeiro quando começa a faltar. Cara, nós já tivemos caso lá de hamburgueria que o cara comprava em relação à carne e batata, 80% do mesmo valor ele comprava de batata com carne, sendo que é um produto assim
muito mais barato, né, do que a própria carne, que se usa muito menos. Sim. Então, cara, são esses detalhes que você só vai vendo quando você para analisar seus números, suas compras, suas entradas, suas saídas. E aí a gente vai trabalhando para corrigir isso aí, focado muito mais na lucratividade, né, na última linha ali, do que no aumento em vendas. Esse aumento de vendas é só a parte. A nossa parte aqui é que mesmo as vendas crescendo, a lucratividade ela se mantenha. A gente fala que vender mais é fácil, né? Ainda mais num mundo que tá viciado em cupom. Exato. A gente estava falando ontem ainda no evento. Sim. Ela liga cupom, parou de vender um pouquinho, o cara vai lá e taxa grátis. Exato. Ela liga cupom. Vai lá e mais uma coisa. Exato. Só que aí, se a conta não fecha lá no seu, já era. Se o cara não tem um financeiro bem organizado, eu acho que esse casamento é necessário, né? Com certeza. E a gente não tá falando que não vender não é importante vender muito, não é importante crescer faturamento, número de pedido. Quando tem resultado na última linha. Exato. Se você não tem os controles, o fato da gente colocar uma estratégia e acertar pode matar o cara. Exatamente. Quando você não tem clareza, né? Muitas das vezes, quanto mais você crescer, mais vai doer no seu bolso. Então, esse trabalho conjunto que a gente vem fazendo, né, é justamente importante por isso. Porque, cara, você vai lá, estrutura toda a parte comercial, de campanhas, de CRM, de iFood, de plataformas e tudo mais, esse cara começa a crescer, que é importante, Sim. igual você falou. E eu chego com a parte do back-office ali. Cara, beleza, tá crescendo? Então tá. Então você precisa negociar melhor com o seu fornecedor. Às vezes vai precisar ajustar o preço dos seus itens, entender a quantidade de funcionários que tá operando ali. Às vezes investir num maquinário é mais inteligente do que ter mais um funcionário, né? A gente sabe das dificuldades que tem no mercado de mão de obra e tudo mais. É muito importante que, à medida com que você faça esse faturamento crescer, a gente tenha cada vez mais controle para que a lucratividade não se perca. Devido à inflação dos produtos, né? Muitas culinárias aí sofrem com variação de insumos ao longo do ano aí. Então tem que ter atenção e a gente só consegue ter essa atenção tendo controle de tudo. Vou te convidar depois para compartilhar a tela com a galera e mostrar o sistema, porque você tem uma metodologia aplicada a uma ferramenta que simplifica a vida do cara, porque ele não precisa ficar lançando isso, se matando ali, né? Exato. A Rendes hoje, né, a gente tem mais de 8 anos de mercado. Eu que me tornei sócio da empresa com menos de um ano para cá, mas o nosso sistema, o software em si, foi desenvolvido para que a gente possa trabalhar. Então o nosso software foi construído para seguir a nossa metodologia. Em cima da metodologia. Em cima da nossa metodologia. Então a nossa metodologia única de serviço. Tem outros BPOs, tem outras empresas, mas nós construímos a nossa forma de trabalhar, uma forma que, entendendo as necessidades ali do dono de restaurante, as dificuldades. Porque, cara, a gente sabe, dono de restaurante não vai operar ali 2 turnos, chegar em casa 1, 2 horas da manhã e vai preencher 20 linhas de uma planilha, 80 abas de um sistema. O cara não vai fazer isso. O cara vai ficar apagando incêndio, né? Exato. Não, e é cansativo. O cara já tá cansado no outro dia ele tem que acordar pra ir cedo no supermercado, no Ceasa fazer compra. Então nós desenvolvemos uma linha que os caras só precisam enviar para nós fotos, criar acesso dentro da estrutura, PDV, bancos, adquirentes, vouchers, para que a gente possa fazer toda essa parte, vamos dizer assim, de escritório para ele, deixar os dados na mão dele e para que ele possa tomar melhores decisões, enxergar com mais clareza onde ele precisa focar e atacar em problemas financeiros ou aonde ele pode ter mais espaço para crescer, né? Seja reduzindo o custo ou fazendo investimentos da forma correta. Cara, pra gente fechar esse primeiro vídeo, qual foi a história mais assustadora que você já pegou de cliente teu ou de uma coisa que você viu ali na operação que você falou, caramba, cara, ligou pro cara na hora e falou, senta aqui, irmão. Vou falar o seguinte, eu vou começar ela com a frase que eu sempre falo. Só tem 2 tipos de dono de restaurante. O que já foi roubado e o que ainda vai ser, entendeu? Infelizmente, é uma dor que a gente vive. É muito fácil roubar dentro de um restaurante. Tem itens pequenos, tem muita comida, né? Então, o principal caso foi assim, o cara, teoricamente, extremamente saudável financeiramente. A gente começou, fez acompanhamento, ele contratou uma pessoa que até então era muito de confiança para fazer o financeiro e a gente começou a identificar uma sequência de pagamentos, de boleto, que não encaixava com o nosso plano de fornecedores. Porque quando a gente
fecha com o cliente, a gente pega a relação de fornecedores e tinha pagamentos semanais para esse fornecedor. E ele falou, cara, esse fornecedor entrega o quê? Né? E foi lançando e dava baixa. E era assim, o boleto era muito constante. Tipo, pegar um exemplo, dia 7, dia 14, dia 21 e dia 28. Sempre tinha esse boleto. Nenhuma empresa entrega com tanta regularidade. E aí nós fomos ver essa pessoa de confiança gerava esses boletos e esses boletos iam para a conta dela, cara. Então, assim, toda semana, fora o salário que ele já recebia, ele recebia esse bônus que ele estava roubando. Entendeu? Então, assim, e não era valor grande. Ah, tinha semana que era 250, tinha semana que era 150, tinha semana que era 350. E aí, Mas no compilado de um ano por semanal. entendeu? Então aí a gente chegou, trouxe o cara, porque assim, tinha até uma certa relação familiar, era com o cunhado, Entendi. né, Sempre tem uma, do dono de restaurante. infelizmente sempre tem uma assim. E cara, na hora que a gente viu, nós falamos, ó, essa empresa aqui, ela não existe, né? Você só paga os boletos dela, ela não te entrega nada. E A aí, empresa não existia. não, era só o boleto, sabe? Mano, Então, fazia uma assim, média aqui de 200 vezes 44. 8 mil no ano. Exato. De boa, assim. E aí são coisas que se você não tem o controle, você nunca vai achar, né? E isso, sei lá, há quanto tempo esse cara poderia estar fazendo isso? Às vezes, se o cara tem a capacidade de gerar um boleto, você acha que esse cara não pega R$200 lá mais no caixa? Pô, acho que não. Entendeu? Ou O fala, cara eu fez isso, chamei... leva coisa embora, come e não paga. É esse tipo de coisa, né? Muitas das vezes o perigo está muito próximo do dono de restaurante. É num funcionário de confiança, é num fornecedor que tem muito relacionamento e esse cara não oferece as melhores condições para ele. Então, assim, é difícil, é difícil. Ô, Andrezão, cara, primeiro vídeo de uma saga, a gente vai gravar alguma sequência de vídeo. Boa. Eu quero que o André traga a simplicidade que ele levou lá pro palco do evento. Boa. Pra galera ter a noção de como evitar tudo isso que a gente falou no primeiro vídeo. Cara, a gente falou de ser roubado pelos vouchers. Sim. Por mais que, fala que não seja intencional, os caras têm sistema pra arrumar essa porra. Com certeza. Então, beleza. Roubado, pagar a taxa errada, pagar mais do que você deveria pagar. Tá falando dele conseguir reembolso, evitar ser roubado e controlar não só a ficha técnica, que a galera faz CMV, se mata em fazer a ficha técnica. Exato. E não controlar a porra da compra e da entrada de saída. Exatamente. Assim, acho que o recebimento é uma parte que é muito falha de controle, porque a galera só se preocupa se recebeu em fato, ao invés de se recebeu certo, né? Então, acho que tem muita coisa pra gente trabalhar, acho que é o começo de um trabalho que a gente vai desenvolver. Acho que tanto eu quanto você, nós temos o propósito de melhorar a qualidade dos players do nosso mercado, do food em si, do empresário que opera no food, e pode contar com a gente, tanto eu quanto a Rendes, estamos à disposição. Vou deixar aqui embaixo o Instagram do Andrezão, o Instagram da Rendes também. O link aqui da Rendes, tem um site ali pra galera se inscrever, tem uma pré-consulta ali de diagnóstico. Sim. Você vai, chama os caras, bate um papo, porque eu te garanto que é melhor do que você ter um estagiário, ou você viu aqui, tem um familiar lá envolvido com caixa. A nossa metodologia é impossível a gente te roubar, a gente não processa nada financeiro, você que tem que autorizar tudo. Pode ficar tranquilo. Fica lá, manda no teu DDA, relatório toda hora. Tudo certo na palma da sua mão. É bom porque você vai dormir tranquilo, irmão. Isso não tem preço. Dormir tranquilo. No final da linha é isso. Exatamente. Simbora pro próximo vídeo com o Andrezão pra trazer mais coisas de financeiro. Você curtiu? Segue a gente aqui. Você se inscreve no canal. Tem. O Brabo do Delivery. Vamos postar em collab. Boa. Se você segue o Andrezão, me segue. Se você me segue, se inscreve no canal do Andrezão. Bora, tamo junto. Delivery Ativo, o canal que fala tudo sobre delivery para quem vive de delivery.